News chegando para manter a comunidade brasileira bem informada. Vani Ramos apresentando o Gazeta Geral. Bom dia, Vani. Olá, bom dia Roger, bom dia ouvintes da Rádio Gazeta, bom dia nossos espectadores aí no Facebook, os Face espectadores. Então, bom dia para todos vocês. Hoje é dia de Gazeta impresso, mais de 400 pontos de distribuição de Miami a Orlando. Você já pode correr aí e pegar o seu, mas a gente dá um sneak peek, ou seja, dá aqui uma chamadinha, né, só para você saber o que você vai encontrar no nosso jornal impresso hoje, que destaca essa polêmica da vacinação infantil. A morte de uma criança que não estava vacinada reacendeu aí esse debate e é objeto da nossa reportagem especial. Você sabia que tem crescido o número de pessoas que não vacinam os filhos por questões religiosas? Não sabia, né? Vai ficar sabendo, eu te conto daqui a pouquinho. A gente fala também sobre Halloween, para você que é pai, que tem filhos aí, está se preparando para a temporada de Halloween. Então, saiba como evitar o contato das crianças com os criminosos sexuais. E as campanhas eleitorais da Flórida e de todo o país, mas especialmente da Flórida, estão aquecidas, né? Se preparando aí para o dia 6 de novembro. E as campanhas já gastaram 5 vezes mais em propagandas sobre imigração, né? Que é contra ou a favor, mas que tem a imigração como objeto das propagandas, né? E mais de 1.000 pessoas continuam desaparecidas após o furacão Michael. Vamos falar também sobre política americana. Claro, 75% dos eleitores judeus desaprovam o Trump. Isso mostrou uma pesquisa recentemente. E em Miami, um corpo foi encontrado no quintal de casa e era de uma senhora. A filha é acusada do crime. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, Roger. Já voltamos, fiquem ligadinhos aí, é 30 segundinhos e já voltamos. Se você esteve envolvido em acidentes de carro, acidente de trabalho, problemas com a justiça americana e imigração, chame a Total Help. Ajudamos você em questões de prisão, deportação, corte, problemas com carteira de motorista, estado civil, família. Chame a Total Help. Total Help. Você já conhece há anos. Você pode confiar. Ligue agora. 954-709-8248. 954-709-8248. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. E ela está de volta agora em definitivo com Gazeta Geral. E antes de passar a bola para ela, já dá um bom dia aí para Mariângela Spa Oliveira e para o Luciano Reina, já ligadinhos aqui comentando com a gente na live do Facebook. Bom dia, pessoal. Olá, bom dia, pois é, bom dia para vocês também, que bom que já estão aí na nossa sintonia. E vamos começar falando sobre essa reportagem especial do Gazeta, que é o destaque, né, que é a nossa manchete, fala sobre vacinação infantil. A polêmica tem sido trazida à tona nos últimos anos, né, especialmente nos últimos 2 anos, e foi reacendida agora na Flórida também. Isso por causa da morte de uma criança que foi a primeira vítima oficial desse ano, vítima da gripe, e ela não teria sido vacinada. Segundo pesquisas, 80% das pessoas que morreram no ano passado vítimas da gripe, né, da influenza B e de outros vírus, mas vírus que causam a gripe, 80% delas não estavam vacinadas. Esses são dados do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, né? Cerca de 80 mil americanos, incluindo 180 crianças, foram acometidas pela gripe, né? E olha, a gripe, como eu já falei, fez bastante vítima no ano passado. As vacinas demonstram que pode reduzir em 60% a probabilidade de uma pessoa morrer de gripe. As vacinas são recomendadas para qualquer pessoa com pelo menos 6 meses de idade, mas fica aí a polêmica. Muitos não querem vacinar os filhos, inclusive por questões religiosas, e esse também é um tema que está preocupando as autoridades de saúde da Flórida.
somente em todo o estado, né, somente aqui na Flórida, prevalece o que se chama de isenção religiosa, que é quando a prática religiosa da família, a prática religiosa vai contra, né, ou aliás, quando a prática da vacinação vai contra as crenças religiosas da família. Segundo dados, 2,9% das crianças entre 4 e 18 anos não teriam sido vacinadas, isso por questões religiosas. Em algumas regiões, esse número chega a 6,5%, outros têm uma incidência menor, 0,3%, mas na média do estado da Flórida, claro, né, é 2,9%. É um número pequeno, mas que tem crescido seguidamente. Então as autoridades estão preocupadas com isso, estão fazendo também um trabalho de conscientização, até mesmo nas comunidades religiosas, para tentar convencer as pessoas de que a prática da vacinação pode salvar a vida, né? Então tá aí um trabalho intenso, a polêmica continua. A reportagem do Gazeta conversou com várias pessoas, com mães também, com brasileiros que são profissionais da área de saúde, né? Uma delas, inclusive, fala sobre uma outra polêmica dentro da vacinação, que é a relação da vacina com o autismo, né? Há uma corrente de mães e de pais, né? De parentes, que acreditam que o autismo possa ser causado em alguma fatia, né, por certas vacinas. Então tem aí uma brasileira, a Cláudia Costabile, que trabalha no Strategy Communication Manager for Science. Ela que é de Maryland e que também tem filhos, e ela fala mais um pouquinho sobre essa relação também da vacina com o autismo. Esclarece que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que já há vários estudos comprovando isso, mas ainda há pais e mães que temem, né, que as vacinas possam acarretar outras doenças. Então, vale a pena aí você pegar o seu Gazeta Impresso e conferir na íntegra essa reportagem, tá? Sobre a vacinação. Isso porque já começou, né, extraoficialmente, já começou a temporada de gripe e já houve aí mortes oficialmente registradas por causa da gripe, e como eu falei no início, uma delas foi de uma criança que não estava vacinada. É uma pena que as crenças religiosas aí sobrepõem a saúde e a segurança da criança, né? É verdade, mas esse, como é um país que preza pela expressão, né, a liberdade de expressão, inclusive religiosa, né? Acaba respeitando também essa opção das pessoas, como é o caso, às vezes, não sei se, não estou dizendo que seja especificamente nesse caso, mas a gente sabe que Testemunha de Jeová, por exemplo, não doa sangue, né? Uhum. Então, é uma questão de respeito religioso, mas vale a pena realmente tentar uma campanha de conscientização, né? Para as pessoas saberem ou entenderem, né, que a saúde da criança está acima de qualquer coisa. Não, né? nem me refiro à questão de intervenção do Estado, me refiro à própria família mesmo, né? Que a questão religiosa, ela às vezes se sobrepõe a segurança, a saúde dos filhos, né? Pois é. Então, vale a pena você ir lá, pegar o seu Gazeta Impresso em algum ponto de distribuição e ver essa reportagem na íntegra. Como eu falei, tem relatos aí de brasileiras como que a comunidade lida com a situação. Tem também campanha, tá, de vacinação já acontecendo aí, e as clínicas querem contar com a participação da comunidade brasileira também. Então, vai lá, pega o seu Gazeta Impresso e saiba como fazer ou onde buscar a vacinação ou mais informações sobre o assunto. 10h40, Gazeta Geral. E já que a gente está falando de criança, vamos falar do Halloween. Opa, não é esse não. É outro Halloween. É outro Halloween. Vamos falar desse Halloween, que nos últimos anos tem registrado um índice aí de pessoas ou de crianças que são abordadas por criminosos sexuais. Isso porque aproveitam a noite em que todas as crianças vão às ruas, né, para buscar docinhos ou balinhas, enfim. Então, também as autoridades estão trabalhando no sentido de informar os pais, as famílias, como saber lidar com essa noite de Halloween,
para não expor as crianças ao risco de ter contato com criminosos sexuais. Há inclusive um mapa interativo onde as pessoas podem ver onde vive, onde estão registrados, né, os sexual offenders, como chamam, que são os criminosos sexuais, os pedófilos. Não tem nem graça, gente. Isso aqui é só que engasgou aqui um pouquinho, sorry. Os pedófilos, né? Que todas as pessoas que são condenadas por algum crime sexual ou por pedofilia aqui nos Estados Unidos, elas acabam entrando num banco de dados e o Estado disponibiliza gratuitamente essa informação para você saber se na sua vizinhança tem alguém que já foi indiciado ou já foi condenado por algum crime sexual. Então, também está lá no nosso jornal, tá? No Gazeta Impresso, daqui a pouco também no nosso portal, gazetanews.com, e você fica aí, pega mais informações para saber como fazer para evitar os contatos, o contato das suas crianças, né? Dos seus filhos com possíveis pedófilos ou agressores ou infratores sexuais de alguma forma que sejam, né? Que estejam registrados. Então tá, vai lá, tem um link para você acessar o mapa interativo, né? Você que mora na Flórida, por exemplo, saiba que há 26 mil delinquentes ou predadores sexuais que foram condenados por crimes sexuais e que já estão aí na rua após cumprirem a sua pena. Ligadinhos, né? Então aí fica ligado também, mais informações no nosso portal gazetanews.com ou no nosso jornal impresso em algum ponto de distribuição aí próximo de você. Já chegou o nosso aqui, inclusive, né? Já tá Por aqui tá na redação já. Daqui a pouco a gente dá um sneak peek para você também. Vamos falar agora sobre as vítimas do furacão. O número continua crescendo, como a gente já havia falado antes. Ontem, no nosso programa, a gente já tinha um número oficial de 26 mortes. Esse número já subiu para 32 mortes. Então, são 32 pessoas que foram vitimadas pela passagem do furacão Michael. E ontem as autoridades revelaram que pelo menos 1.000 pessoas continuam desaparecidas. Tá? Quando se diz desaparecidas, é sempre bom esclarecer, não quer dizer que estão mortas. São pessoas que podem estar até sem comunicação em algum lugar e que as famílias não têm confirmação ainda se eles estão bem ou não. A mesma coisa acontece com as autoridades, não sabem se essas pessoas estão vivas, se estão bem ou se apenas estão incomunicáveis em algum lugar ou se estão mortas. Claro que com o passar dos dias a gente vai saber mais, né? As buscas têm se intensificado bastante nos últimos dias, tanto que nos últimos 3 dias o número já passou de 18 para 32, isso porque estão sendo encontrados os corpos embaixo dos escombros e ainda há bastante escombro para ser vasculhado, né? Segundo os voluntários da organização Crowdsourced Rescue, que tem sede em Houston, pelo menos 1.135 pessoas da Flórida perderam contato com amigos e familiares e a gente espera que eles estejam todos bem, somente incomunicável em algum lugar. Porque esse número alto de desaparecidos aí é preocupante, né? Porque provavelmente esse número de mortes vai aumentar um pouco mais ainda até acabarem as buscas, né? Sem nenhuma sombra de dúvida. Somente na Flórida foram 17 mortes e as outras foram registradas na Geórgia, Carolina do Norte e Virgínia. E nesse exato momento que a gente fala com vocês, pode ser que o número já tenha até aumentado, porque todas as manhãs eles começam, a partir das 6 horas da manhã já começam as buscas intensas, né? E todos os dias, no final do dia, a gente tem update desse número aí de pessoas encontradas, vivas ou mortas. Então, vamos torcer para que estejam todas bem. Vamos torcer, sim. 10 horas 46 minutinhos. Gazeta Geral. 10h46, a gente fala agora sobre um crime que chocou Miami esse final de semana, tá? Esse realmente uma história lamentável que aconteceu no final de semana, mas que somente foi descoberta ontem. Essa jovem foi detida, ela e o namorado, né?
ela é acusada de ter matado a própria mãe em parceria com o namorado e com o cunhado, o irmão do namorado. O corpo foi encontrado ontem no quintal da casa da própria vítima, né? Após ser chamado para atender, para buscar, né, ou para buscar informações de uma senhora que estava desaparecida, a polícia de Miami acabou encontrando ossos no quintal da casa da vítima. E perto dos ossos, os ossos estavam em uma sacola de lixo e parecia ter sido alvo de fogo, né? Parecia ter sido queimado, e próximo a sacola com os ossos foram encontradas algumas roupas também queimadas, ou seja, restos de roupas que havia sido queimado, e a polícia então começou a investigar, deteve a filha da vítima para investigação e acabou se sabendo depois que ela foi coautora do crime. Ela que está detida, se você nos acompanha no live, essa é a imagem dela, tá? Isso aconteceu na Southwest 224 Street, no condado de Miami. A jovem, né, a jovem que chama Sasha Gonzalez, de 29 anos, né? Ela e o namorado, o Iancel Castilho, de 30 anos, são os acusados oficialmente de ter assassinado a senhora Hilda Gonzalez, de 70 anos. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas acredita-se que seja que esteja relacionada com drogas, já que, segundo vizinhos, a mãe não aprovava o namoro da jovem e não gostava, né, da vida que a jovem vinha levando. Segundo os vizinhos, teria sim indício de que ela usasse ou abusasse de drogas, ela e o namorado. As informações iniciais são de que teria ocorrido uma discussão entre mãe e filha, que não aprovava o namoro e que não queria a presença do namorado na casa dela, e após a discussão, aliás, com o decorrer da discussão, tenha levado, né, a raiva tenha levado a filha a matar a própria mãe, isso junto com o namorado. O cunhado, que também está sendo interrogado, o irmão do Iancel Castilho, de 21 anos, o Santi Castilho, estava na casa no momento e teria ajudado a segurar a vítima enquanto o irmão colocava uma sacola plástica na cabeça da mulher para tentar sufocá-la. E depois de matar, tentaram queimar o corpo para se livrar das evidências. Olha que triste, gente. A gente conta assim, olha, eu só trago a notícia porque a gente precisa saber também o tipo de pessoas que circulam por aí à nossa volta, né? A comunidade toda está em choque, a vizinhança toda que sabia das diferenças de opinião entre mãe e filha, mas que todos estão chocados, que jamais imaginavam que fosse terminar dessa maneira, né? Já foi comprovado que os ossos eram sim da senhora, e o crime teria acontecido na noite de sábado. Terrível, meu Deus. A gente não acredita que o ser humano é capaz de uma maldade tão grande. Imagina você segurar a pessoa enquanto ela está sendo sufocada, mãe, a filha olhando. Meu Deus. E a própria mãe. Então teriam matado ela por asfixia. Hoje tá difícil. Tá difícil, Roger. Por asfixia. E depois seria queimado o corpo para tentar se livrar das evidências, o que não foi, não conseguiu dar cabo, né, de todo o corpo. Ai, gente, olha, que Deus tenha piedade de pessoas que são capazes disso, né? E uma senhora de 70 anos indefesa, não sei nem o que falar. Acho que não tem nem defesa para um tipo de crime como esse. Né? Aqui na Flórida, olha, tem chance desse pena de morte. Acabar no corredor da morte esse crime. Pode ser, hein? E falando em crime, olha, outro que aconteceu, esse foi na região de Lakeland e também tem causado polêmica. Isso porque um vereador da cidade atirou e matou um homem por suspeita de furto. Não havia nenhuma comprovação de que o homem realmente estivesse roubando a loja
do vereador, ele que é vereador, mas que tem uma loja, né, um business, uma empresa, e viu nas câmeras de segurança uma movimentação que considerou suspeita. Se você está do outro lado aí, olha isso. Ele considerou suspeito, foi atrás do homem, quando o homem já estava saindo na porta. Essas são imagens fortes, tá, gente? É bom avisar, né? Olha, e aí o homem já estava saindo quando ele atira no homem e o homem cai no chão, claro, vindo a falecer depois. A polêmica é que o Michael Dunn, que é um vereador na cidade de Lakeland, não foi preso e que está usando aí do artifício, né, da autodefesa. Porém, não há nenhuma comprovação de que realmente o homem estivesse roubando ou não. Então, agora a comunidade está cobrando que a polícia indicie o vereador pelo crime, e essa polêmica está tomando conta aí da cidade de Lakeland. Essa lei da segurança, ela é complicada, né? Porque... Da autodefesa. Exato, porque diz que ele estava na propriedade do vereador, né? Na propriedade do vereador, e segundo o vereador, ele tinha visto nas imagens de segurança, né, que tem um vídeo mais completo aí, que realmente que o departamento de polícia liberou, e mostra aí, tem umas imagens que parece que o jovem teria roubado alguma coisa ou não, porém não ficou comprovado, e mesmo que ele estivesse roubando, não justificava a morte, mas que dá para ver que foi uma morte acidental, entre aspas, né? Porque ele, no momento ali, no calor, não pensou duas vezes, atirou, e o homem acabou vindo a falecer, vítima aí desse tiro. Então, o Dunn assumiu o cargo em 2018, ou seja, acabou de ser empossado vereador da cidade, é uma autoridade política lá no local, né? E agora a comunidade quer que ele responda aí pela morte do Cristóbal Lopes, de 50 anos, que morreu no local mesmo. Não resistiu ao ferimento, acabou falecendo ali. Vai dar pano pra manga isso aí também. Mais já temos convidado na linha já, Vanusa. Já temos? Já temos. Opa, não vi que ela ligou aí. É a Jana já? É a Jana. Isso, tô por aqui já. Oi, Jana. Tudo. Então, olha, hoje o noticiário tá carregado de crimes, de violência, e tem um filme aí que é um pouco isso, né? Um pouco violento. Bem violento. 40 anos depois, né? Resolveram fazer uma continuação desse filme chamado Halloween, que estreou em 78. E 40 anos depois resolveram fazer, né? Mas vale lembrar que a franquia, né? Essa franquia do Halloween, já foram feitos 11 filmes. Mas nessa nova versão, nesse novo reboot, né? Nesse relançamento, eles fizeram dar continuidade à história do filme de 1978, que tinha a atriz Jamie Lee Curtis, que volta nessa versão, e tá aí esperando o Mike Myers sair da prisão, né? Porque ele foi condenado a 40 anos dos acontecimentos, né? Dos assassinatos que ele fez na noite de Halloween do primeiro filme. E ela fica esperando ele sair, se prepara, cria a filha dela, mostra, né, mais ou menos uma história aí, criando a filha dela, se preparando para quando ele saísse da prisão, que ela ia matar ele, assim, que ela sabia, ela tinha certeza que ele vinha atrás dela. Então ela cria a filha dela nessa neura, e aí a filha casa, tem uma filha também, mas a filha fala pra vovó, você tem que esquecer esse Michael, porque assim, olha o que você fez com a sua vida. Então ela ficou 40 anos, né, nessa confusão, esperando ele sair, e aí esse filme aborda isso, quando ele sai da prisão, que ele escapa, ele acaba escapando quando ele está sendo transferido de um lugar para o outro, e aí acontecem vários crimes, várias confusões. Diana, o filme é legal essa abordagem, né? Acho que foi uma maneira bem leve
bem interessante deles fazerem um relançamento da franquia, mas eu acho que tem alguns pontos, assim, como eu acho, não teve muito, algumas coisas ficaram meio a desejar, mas eu acho que pros fãs é um filme muito bacana, assim, muito legal. Jana, pra quem gosta, né? Acho que vale a pena assistir. Deixa eu te perguntar, precisa ver o primeiro pra entender o enredo desse ou não? Olha, por exemplo, quando esse filme foi lançado, eu era bem pequena, então eu tive que, claro, depois eu fiquei adolescente, a gente acaba assistindo. Mas é legal pra você assistir, se você nunca viu, ou se você não tem nenhum conhecimento sobre a história do Halloween, que eu acredito que muita gente, principalmente aqui nos Estados Unidos, tenha. É bom assistir o primeiro filme para você entender o porquê ela tem essa vontade, né? O porquê ela ficou traumatizada com aquela noite de Halloween. Ah, perfeito. Vou ver então, porque fiquei curioso. Gosto desses filmes. É interessante. Porque eu acho que você era bem... Não, acho que você não era nem nascido quando o primeiro filme saiu. Não era nem nascido. É bom você assistir. Ok, qual que é a próxima dica? Também é violenta, mas é do Thanksgiving, é esse? Esse aí é uma se chama The Oath, né? É uma comédia dramática e ela é uma crítica, assim, bem sutil, bem direta, assim, ao governo Trump. E passa na noite passa no feriado, né, no almoço, jantar, que o pessoal faz de Thanksgiving, porque assim, o governo criou um juramento, né, que você tem que assinar, foi depois do Thanksgiving de um ano, e você tem um ano para assinar, e o vencimento dessa assinatura, o último dia para você assinar, é no dia do Thanksgiving. E essa família resolve, faz o Thanksgiving todo ano, só que a família resolve que quando eles se reunirem, eles não vão tratar de política. Só que o que acontece? Eles se juntam, acabam discutindo, porque nem todo mundo da família concorda com o juramento, e uma grande parte concorda com o juramento. E muitas vezes as pessoas só assinam por medo do que vai acontecer, porque está tendo muitas ameaças. E aí, nesse dia de Thanksgiving, chega 2 agentes do governo na casa, porque o dono da casa, que é o personagem do Ike Barinholtz, que é junto com a sua esposa, que é a Tiffany Haddish, desculpa, chega na casa deles porque ele não assinou ainda o juramento. E aí a confusão está armada. Então, assim, você vai se identificar muito, assim, com aquelas confusões que a gente tem quando tem almoço de Páscoa, de família, almoço de família, natalina, Thanksgiving. Tem muita confusão, tem muita coisa interessante. Sem nenhuma dúvida. Tem sangue também, tem matança, mas é bem interessante. Mas o que é o juramento, afinal? Oi? O que estabelece o juramento? O juramento, então, porque o juramento é para você tá a favor desse governo. Você tem que assinar esse papel para que você tem que estar lá jurando que você está a favor do governo. Uau! E isso acaba lesando todos os outros lá, o First Amendment, a lei da liberdade de expressão, que você pode gostar de uma coisa ou de outra. Então esse aí lembra muito aquelas letrinhas que passava antes nas novelas da Globo, né? Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência, mas não, só que não. Exatamente. E o mais interessante, eu conversei com o diretor na sexta-feira passada, e eu vou até postar a entrevista dele, e no começo eu falei para ele, nossa, que interessante, né? Porque no meu país a gente também está passando por um momento bem assim, de eleições, tudo. Ele falou, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Ele falou, nossa, vocês têm uma versão do Trump, uma versão brasileira do Trump. E esses jantares de família aí está acontecendo bem assim mesmo, as famílias se dividindo, se partindo, né? Por questões políticas. Isso mesmo, e ele achou interessante, que aí a gente conversou um pouquinho, né, ele não é nem a favor de um, nem a favor do outro, mas ele só comentou que, pelo que ele tem lido, acompanhado, que a gente tem uma própria versão brasileira do Trump, achei bem interessante. Então a única vantagem é que a gente já sabe o futuro que nos espera. A gente que mora aqui, né?
A gente que mora aqui já dá para saber do futuro. Enfim, qual que é a próxima dica? Exatamente. O outra dica é um filme independente chamado The Guild. Esse vai ser o filme que a Dinamarca vai colocar, vai nomear para ser um dos concorrentes para melhor filme estrangeiro do ano que vem. O filme é totalmente feito por o Gustav Miller. Ele é o que é o diretor. Ele acabou de sair da faculdade, junto com alguns amigos, eles resolveram faculdade de cinema e resolveram fazer esse filme. Ele sempre teve essa ideia, tudo. O filme é impressionante, porque assim, se passa num lugar só, é uma ligação telefônica, o policial e uma sala da polícia onde eles recebem as ligações de emergência. Só que assim, as expressões do cara, o sentimento, o suspense, tudo que está acontecendo do outro lado da linha, assim, só com esse ator ele conseguiu segurar 1h30 de filme. O filme assim, é impressionante. Isso é para quem gosta de filme mais cabeça, um pouco mais com uma profundidade um pouco maior. É muito interessante. Acho que vale pagar o seu ticket para ir. Também vai ter amanhã. Eu vou estar entrevistando hoje à tarde. E amanhã eu vou estar postando a entrevista com ele. Perguntar como que ele fez tudo isso. E o último, né, que eu vou começar também, começar a dar dicas, né, do que tem nos serviços de streaming, né, Netflix, Amazon, agora a Apple também tem, que é no iTunes, filme que está entrando agora vai estar disponível na sexta-feira, chama Change in the Air, que é uma história bem tranquilinha, parece que a moça é um anjo, né? E ela ajuda as pessoas, mas ela tem uma história por trás aí que eu não vou contar, porque senão trago o filme. Perde a graça. Adoro filmes. Então, ele é bem interessante, bem legal. Tá bom. Obrigadão então pelas suas dicas, Jana, e a gente se vê na próxima, né? Se escuta, né? A gente se escuta na próxima quinta-feira. Na próxima semana. Um beijão, gente. Bom final de semana. Beijão, Jana. Bom fim de semana. Então tá aí, essa aí foi a Jana Nagase dando as dicas de cinema. Todas as quintas-feiras ela entra aqui no nosso programa e você já fica aí de olho no que vai acontecer, né? E já que ela falou de política, vamos falar também de política, tá? Isso porque, olha só, as campanhas eleitorais do sul da Flórida têm gastado bastante dinheiro, não só na Flórida, em todo o país, mas na Flórida a gente tem visto mais de perto, né? Mas as campanhas eleitorais têm gastado aí uma verba boa com a discussão sobre imigração. Contra ou a favor, os candidatos têm usado a imigração como uma moeda eleitoral. Cada vez mais, né? Cada vez mais é um assunto que centraliza os debates das eleições dessa questão migratória. Sem nenhuma sombra de dúvida. E olha só, nesse caso aqui, eles têm gastado, como já falei, 5 vezes mais do que os gastos anteriores, né, do que campanhas anteriores, digamos assim. Aqui a gente claramente tem visto, você vai no nosso jornal impresso também temos essa reportagem, tá, em destaque, e fala aí sobre a quantidade de verba que os candidatos têm gasto, como que tem gasto. Em um dos vídeos, por exemplo, o atual candidato ao governo da Flórida, o Ron DeSantis, que é o candidato republicano, ele aparece com uma criança brincando de construir um muro. Uma alusão bem direta aí à campanha do Donald Trump da construção no muro do México. E outras questões também são discutidas. Comitês têm gastado pelo menos 150 milhões de dólares até agora em anúncios e campanha que lidam com a imigração. Isso é 5 vezes mais do que gastaram em campanhas anteriores. Vou te pedir só pra gente fazer um breakzinho de 30 segundos pra você manter o segredinho dessa notícia, tá? Já voltamos. Só um minutinho. Tá bom. Se você
esteve envolvido em acidentes de carro, acidente de trabalho, problemas com a justiça americana e imigração, chame a Total Help. Ajudamos você em questões de prisão, deportação, corte, problemas com carteira de motorista, estado civil, família. Chame a Total Help. E agora? Agora sim voltamos, continuamos com Gazeta Geral. Tava com eco, é isso? Eu acho que sim. Agora já foi resolvido. Então, devidamente resolvido aí o problema de eco. Então, bom, mas a gente já havia falado isso aí. Você vê com mais destaque no nosso portal gazetanews.com ou também no nosso jornal impresso, tá? Essa sobre as campanhas eleitorais. Vamos falar também de Donald Trump, já que estamos falando de política. Continua aí a polêmica do assassinato, né? Não sei se vocês estão acompanhando, do Jamal Khashoggi. É um jornalista, um jornalista árabe que escrevia para o Washington Post aqui nos Estados Unidos. Ele tinha uma coluna onde criticava o governo árabe e ele teria sido chamado para uma conversa no consulado árabe dentro da Turquia, porém não saiu dessa conversa. Segundo relatos posteriores, ele teria sido assassinado após torturado, questionado, e teria sido assassinado e esquartejado. Agora, todas as autoridades mundiais, as lideranças mundiais estão cobrando uma resposta da Turquia, mas estão cobrando principalmente uma posição dos Estados Unidos. Isso porque a política dos Estados Unidos nos últimos 2 anos tem sido de proteger a Arábia Saudita e de não cobrar nada deles. E aí o Donald Trump ontem deu entrevista, claro, falou que não há nenhuma comprovação de que o governo saudita seja autor ou mandante desse crime, que prefere esperar para poder se posicionar contra ou a favor, e diz que os Estados Unidos precisam da Arábia Saudita. Isso porque, na viagem dele no ano passado na Arábia, ele fechou um contrato de 110 bilhões de dólares de vendas de armas dos Estados Unidos para a Arábia. Mas outros países criticam os Estados Unidos porque esse armamento árabe estaria servindo para dizimar outros países, estaria servindo para o proselitismo religioso da Arábia Saudita, e são armas que estão sendo usadas para assassinar crianças e mulheres e homens enfim, moradores de outros países por questões religiosas, já que se sabe que no Oriente Médio sempre a questão religiosa está aí entre os combates, entre as disputas de território dos países árabes. Entre outras coisas, claro, a religião e há também a disputa econômica. Então tá aí, o Donald Trump disse que os Estados Unidos precisam da Arábia e que a Arábia tem, alimentado aí bastante a economia americana com esse contrato que está em vigência, não se cumpriu por completo. E apesar das cobranças internacionais, o Donald Trump, por enquanto, não condenou ou não acusa a Arábia Saudita do assassinato do Khashoggi, tá? O Khashoggi, que teve o último artigo seu publicado hoje no jornal, e o artigo falava exatamente sobre a liberdade de expressão dos jornalistas. E no artigo ele criticava a posição de alguns países árabes de punir e torturar jornalistas que se opunham ao governo ou que criticavam o governo, e ele acabou sendo vítima dessa política também, entre outras coisas. Foi liberado hoje também um áudio do cônsul saudita na embaixada turca durante o questionamento, e nesse áudio se escuta o cônsul saudita pedindo para os torturadores fazerem isso fora do consulado para não prejudicar ele pessoalmente, E em uma outra parte do áudio, esse cônsul aparece falando com o jornalista e dizendo para ele calar a boca e parar de falar besteira se quisesse continuar vivo na próxima viagem que fizesse à Arábia. Nossa. Então esses são os primeiros áudios já divulgados que teria acontecido antes desse interrogatório, e
aí mais um indício de que realmente o governo saudita quis calar a boca do jornalista. Pode ter sido realmente uma tortura que deu errado, né? Ou que foi além do que devia, como no Brasil já aconteceu tantas vezes, e que é o argumento que o governo saudita tem usado, né? De que não foi a mando do governo, mas que ele teria sido sim interrogado por um grupo e essa interrogação teria passado dos limites e terminado na morte. Também a sede do consulado saudita na Turquia, onde o crime aconteceu, foi visitada essa semana por autoridades e há indícios de pintura nova nas paredes. Nossa O que acredita-se que tenha sido para esconder alguma pista, alguma evidência. Então continua aí o mistério da morte do jornalista, mas tudo indica que tenha sido mesmo a mando do governo saudita. Inclusive a seleção brasileira foi muito criticada por realizar esses amistosos essa última semana lá na Arábia Saudita. Então o mundo todo tá aí de olho, né? E de olho nessa situação. Isso porque esse príncipe saudita é um príncipe progressista que assumiu o governo recentemente com essa mentalidade de fazer o país progredir economicamente. Claro, fechou vários acordos internacionais com vários países, porém na questão religiosa continua ainda seus embates lá no Oriente Médio, né? E, claro, tentando manter a supremacia do governo árabe e usando de tortura. Eu não sabia, por exemplo, mas tem uma denúncia contra esse príncipe no ano passado que ele teria mantido 17 mulheres presas em um motel durante 3 meses para abuso sexual. Escravas sexuais dele. Uau. E dessas 17 mulheres, uma chegou a falecer, não resistiu aos ferimentos, né, ao abuso. As outras foram liberadas depois, mas todas com indício de ferimento e de abuso sexual. E claro que elas não se pronunciam publicamente porque têm amor à vida e amor à vida da família, né? Eu convivo bem de perto com famílias árabes e realmente é assim que acontece, né? Ainda é pior. Às vezes, se você se coloca contra uma família, aquela briga entre famílias vai durar gerações. Então, se uma dessas mulheres se coloca contra ou se pronuncia publicamente sobre os abusos que aconteceram lá naquele quarto de hotel, a família dela vai ser penalizada, né? E ela é capaz de ser expulsa da família também, né? Ela pode até ser morta, né? Antes de tudo e qualquer coisa, né? Vai ter que pedir asilo num outro país e nunca mais voltar para casa. E a família dela, que se continuar no país, certamente vai ser penalizada, e é por isso que as pessoas têm tanto medo e não se opõem aos regimes ditatoriais do Oriente Médio, né? Não só na Arábia, mas há outros países. Eu, inclusive, recomendo ler esse artigo do Khashoggi, que foi publicado hoje, já está na internet aí para quem quiser ler, e é bem interessante ele falando de como que está a situação no Oriente Médio. É lamentável. Eu, como jornalista, mais do que lamento, condeno qualquer forma de ditatorialismo, condeno qualquer forma de pressão e opressão à imprensa, né? Eu acho que a grande maravilha da democracia é você poder expressar as suas ideias, né? De ter a sua liberdade de discurso, seja de direita, de esquerda, enfim. Não concordo com nenhuma extrema, sou contra as duas extremas, seja de direita ou seja de esquerda. Eu, naturalmente, sou uma pessoa mais de centro, mas independente do seu discurso, se é de direita ou de esquerda, eu acho que tem que ser mantida a liberdade desse discurso, né? Em todos os países. Espero que no Brasil continue assim também. E por hoje é só, né? Por hoje é só, eu acho. Faltou falar alguma coisa aqui, hein? Hoje. Sim, ainda sobre política. Mas a gente fala rapidinho, só para dizer que uma pesquisa revelou que 75% dos eleitores judeus desaprovam o governo do Donald Trump. Essa pesquisa pegou muita gente de surpresa, já que se tinha uma noção ou uma ideia de que, por causa da liberação da embaixada, aliás, da retirada da embaixada israelita, né, as mudanças recentes aprovadas pelo Donald Trump, de que todos
os judeus fossem a favor do Trump. Não é bem verdade. 51% aprova, sim, a maneira como ele lidou com essa mudança da embaixada, 49% desaprovam. Mas quando o assunto são políticas internas nos Estados Unidos, 76% dos eleitores judeus desaprovam Donald Trump e devem votar nos eleitores democratas agora no dia 6 de novembro. Então, tá aí também uma pesquisa importante para o cenário político americano. E a gente volta segunda-feira. Segunda-feira estamos de volta, 11 horas e 16 minutos. Você continua ligadinho aqui na Rádio Gazeta News, no Planeta News, que tem muita música, muita informação para você até o meio-dia. A gente volta já. Pera aí, e a nossa rede social? Rede social, vamos Claro. dar um oi. Pera aí. Dá um oi aí pro pessoal. Mariângela, Spa Oliveira, Luciano Reina, Alane Ramos, sempre na escuta aí, sempre olhando a gente, né? Dando um alôzinho. A Estela Gonzaga, a Arlane Castro, nossa colega aí, ligadinha aqui no Planeta News, viu? Tá de olho em ti, viu, Vanusa? Tem também o Cândido Rodrigues, a Cecília, o Rogério Paz, o Nader Calil, nosso colega também lá do Brasil, assistindo, né? Ah, quem mais? A Arlane comenta aqui, ó. Parece que ela gosta de suspense também. Curtiu o Halloween? É, ela é das suas, Roger. Vamos esse filme aí, Curte o tá? Halloween também. Um abraço também pra Josiane Ferreira e todos vocês que ficaram na sintonia. E tem recadinho do show também do Simon Garfunkel. Gente, é muita coisa, a gente acaba esquecendo aí, ó. Mas não pode deixar de falar desse show, que esse é bom, hein? Esse é bom. Dia 26 de outubro. Aonde que tem aqui? Deixa eu ver. É no Parker Playhouse. Parker Playhouse. Em Florida. Dá pra ligar aí pro telefone 954-462-0222 pra você comprar aí o seu ticket. Dia 26 de outubro, então. Dia 26 de outubro, a sua pedida é o show do Simon Garfunkel. E tem o Festival Brasileiro também no final de semana, dias 20 e 21, né? Quer mais informações? Está lá no nosso jornal também. Lotado, olha só, Marcelo D2, Dom e Juan, que criatividade, hein? Dom e Juan. Elba Ramalho, Chimarruts, olha aí, festança pra você, 20 e 21 de outubro. A partir das 11 horas da manhã, Festival Brasileiro em Pompano Beach. É isso aí. Aí daqui a pouco tem show da tarde com a Cecília. O Roger continua aqui, tá, gente? Até o meio-dia tamo juntinho aí, pessoal. Não sai daí. Pois é, amanhã tem Johnny Show, tem Papo Terapia, tem Cecília de novo. E eu volto segunda às 10h30 com mais um Gazeta Geral. Tchau, tchau, um beijo e um queijo. Tchau, tchau. Jornal Gazeta News. 24 anos informando os brasileiros nos Estados Unidos. Através do jornal impresso que circula toda semana nos principais pontos da Flórida. Acompanhe todas as notícias sobre entretenimento, social, imigração e muito mais. Acompanhe tudo também no GazetaNews.com. Baixe agora nosso aplicativo, iPhone ou Android. Gazeta News. A notícia certa em todo lugar. Lightron Marketing. Tudo o que você precisa para o marketing da sua empresa ou do seu negócio. A Lightron pode te ajudar. Websites, mídia digital, consultoria, vídeos, SEO e muito mais. Entre em contato com os nossos agentes e ganhe 30 minutos de consultoria. 1-800-932-3370.